Então hoje o nosso assunto é cílios em camadas. Pra quem não sabe, nossos cílios natural são divididos em camadas, tá? E os cílios em camada, é muito legal a gente estar trabalhando com ele porque facilita na nossa aplicação dos nossos cílios. Você consegue um resultado melhor, com mais volume, tá? Então vamos deduzir que esse meu desenho maravilhoso aqui, né? Seja o zoom dos nossos cílios. Então as camadas são assim, né? Uma em cima da outra, no caso. Quando a gente trabalha com cílios em camadas, a gente tem que fazer primeiro o isolamento, porque a gente tem que aplicar apenas um fio por cílios, tá? Então quando a gente tem muitos fios, quando a cliente tem muitos fios natural, às vezes se tu não dividir e não fazer aqueles cílios em camada, acaba dificultando para você fazer aquela aplicação, porque fica tudo muito juntinho, tá? Então, se você fazer esse isolamento, você vai facilitar na hora da sua aplicação. Você vai poder ter uma boa visibilidade, você vai poder ver certinho o fio, ele já vai ficar mais separado, então vai ser muito mais fácil para você fazer esse isolamento. Ela é assim, olha meninas, essa daqui é isolete e você precisa ter uma fita micropore. Você arranca um pedacinho dela, tira a colinha dela na sua mão e pode aplicar na sua cliente assim, ó, puxando os fiozinhos naturais dela pra cima. Assim você já consegue separar os outros fios, a camada dela de baixo, olha só. Com a sua pinça mais retinha, você vai puxando eles e eles vão saindo sozinhos quase. E aí consegue facilitar a aplicação dela, dos fãs, né? Exatamente. Então você vai apenas facilitar o seu trabalho e você vai alcançar mais volume. Porque com o volume, porque você vai poder ter mais visibilidade de todos os fios dela. Então, se você fazer esse isolamento, você vai ver o quanto fio, às vezes você deixa para trás quando você não faz. Então ele vai ficar aquele efeito de mais bonequinha, mais preenchido. Quando a cliente estiver em casa, ela, quando cair um fã ou outro, não vai acabar abrindo aquele buraco, porque vai ter todos vão estar preenchidos, tá? Cílios de baixo com do meio, de cima, então ele meio que vão tudo se encontrar e encaixar. E Duda, quais são os benefícios de fazer os cílios em camada? Os benefícios é que a gente alcança mais volume, temos maior visibilidade, facilita na aplicação para você encaixar aquele fio mais retinho, porque você tem uma boa visibilidade, tá? Então, os cílios da cliente, você vai poder acabar encaixando melhor aquele fio e ele vai acabar durando mais, tá? Porque se você fizer uma boa aplicação com os fios retinhos, ele vai durar mais tempo. Quando trabalhamos com os cílios em camadas, né, temos que observar os fios natural da cliente, porque os nossos fios, ele tem fases de crescimento, tá? Ele nasce, cresce, descansa e cai. Então eles nunca vão estar do mesmo tamanho, todos eles do mesmo tamanho, ou todos eles muito pequenos, todos eles muito grandes, vão estar tudo intercalado. Porque os nossos cílios, eles se renovam intercaladamente, até porque eles dão proteção para os nossos olhos. Agora você imagina se eles caíssem todos juntos, a gente não ia ter proteção, então ele trabalha intercalado. Então, quando você tem os cílios natural da cliente, nem todos vão estar do mesmo tamanho, e às vezes você vai ter um muito pequenininho. E quando você tem um muito pequenininho, você tem que cuidar para não aplicar o mesmo tamanho de cílios nele. Ou você isola ele, porque você vai ter mais outra camada para poder trabalhar. Ou, se você observar que ele já tem estrutura, você trabalha nesse fio, mas de uma forma que ele não pese. Então, se você trabalhar com um fã de 5 fios em cima de um fio saudável, maior, nesse pequeno que ele está desenvolvendo, você trabalha com menos, talvez com 2 ou 3, o que você acha que ele vai aguentar,
tem que cuidar nessa parte, porque só assim ele vai estar crescendo saudável, tá? Outro cuidado que devemos tomar, que no volume, na camada, facilita trabalhar dessa forma, é que quando você faz os cílios em camada, eles ficam mais separados, né? Então, pelo fato de ele ficar mais separado, tipo, a visibilidade dos fios, as outras camadas vão estar presas, você vai facilitar a sua visibilidade, né? Então, você vai correr menos o risco de grudar dois fios. Sim, um fã. Tipo um fã em mais de um fio natural, porque você tem que grudar apenas um fã em um fio natural. Você não pode deixar acontecer de grudar dois fios natural em um fã. Por quê? Porque se você deixar acontecer isso, os dois têm fases diferentes de crescimento. Então ele vai acabar crescendo e vai acabar arrancando o outro que não está perto de arrancar. Cada camada de cílios, a gente pode trabalhar com diferentes tamanhos, tá? Vamos supor... Deixa eu apagar aqui minha cabelo. Vamos voltar lá pro map. Vamos supor que aqui é um map e você está trabalhando com um map em boneca, certo? Então aqui é os cílios da cliente, tá? Quando a gente trabalha com map em boneca, o ponto alto é no meio, tá? Então vamos supor que o cílios natural da nossa cliente, ele tem um tamanho 10. Então, que você mediu com a sua pinça. Então, no máximo que podemos trabalhar é com um tamanho 12, certo? 2 números a mais que o cílios natural. Então, da boneca você vai diminuindo ponto de início, ponto de fim. Então, cílios boneca é redondinho, tá? Então, quando você divide ele em camadas desta forma aqui, a primeira camada, que é a de baixo, a primeira camada que você vai isolar, aqui é como se fosse o meio dos nossos olhos, tá? O ponto alto. Tá. Então, na primeira camada você vai trabalhar com o maior cílios, que é o tamanho 12, no caso. Quando você terminar essa camada, você vai vir novamente soltando a segunda camada, vamos supor a camada do meio, né, com uma pinça. Olha. Então, depois que você fizer soltar a segunda camada, você vai trabalhar com os cílios de cima. Então, você diminui o tamanho. Tá? Então, você fez a primeira camada, o tamanho 12 no ponto alto, a segunda camada, o tamanho 11, tá? Um tamanho a menos do que a primeira camada. Isso. E na última, que é a camada mais de cima, você também pode diminuir, tá? Então, um número a menos, o 10, tá? Desta forma, você vai fazer com que os cílios se encontrem, tá? Por que é legal trabalhar dessa forma com os cílios em camada? Opa, voltou? Porque desta forma, se você fizer diminuindo os fios... Só dar uma apertadinha pra não... Isso. Se você fizer desta forma, diminuindo os fios,
os cílios vão se encontrar, eles vão se encaixar um no outro, a camada de baixo com a de cima. E não vai acontecer, tipo, aqueles cílios que a cliente tem, que às vezes é mais pra cima, e daí você coloca o mesmo tamanho da camada de baixo e ele fica, tipo, sabe? Quando fica aquele fio lá pra cima meio perdido. Então, dessa forma, eles vão se encaixar um no outro e não vai ficar, tipo, aquela baguncinha. Vai ficar bem bonitinho. Posso fazer a primeira camada com curvatura B. Então, eu não gosto de mesclar curvatura em camadas, tá? Eu gosto de mesclar, vamos supor, de início ao fim. Vamos supor que trabalhamos com um gatinho, tá? Uns cílios gatinho. Então, você vai terminar... Vamos supor, aqui é o mais... fazer isolamento. Deixa eu trocar a cor dessa aqui. Tá? Vou medir o ponto alto. Então aqui. Oh, meu Deus do céu. Vamos supor, aqui é o tamanho 12 do gato, tá? 11, 10. Então, o gato ele vai fazer isso aqui, né? Quando eu gosto de mesclar curvatura, tá? Vamos supor, o olho da cliente é um pouquinho mais caído, né? Aí eu gosto de usar a curvatura D para dar uma levantada aqui no final, para dramatizar mais. Ou os olhos da cliente é muito separado. Aí eu começo com uma curvatura D no início para ele dramatizar mais aquele início e fechar um pouco, grudar um pouco mais os olhos dela, tá? Vamos supor, o boneca, né? Começar com um CC, entendeu? Nessa maneira, não pegar e começar com um D aqui e um C em cima. Eu acho que como o D ele é mais curvado, ele vai fazer aquela volta, sabe? E o C vai ficar meio que pra cima assim, que ele é mais aberto. Então ele não vai se encaixar. Por isso que eu não gosto de mesclar curvaturas assim em tamanho. Só mesclar curvatura, tipo, começar com um C, no meio um CC e um D e no último um D, mas não em camadas, tá? De começar por baixo ou por cima. Só em desenho, só em mapping. Só em mapping mesmo. E quais são os cuidados na preparação? Bom, os cuidados que devemos tomar é que a gente não pode deixar os olhos da cliente entreabertos, tá? Quando você puxa esses cílios para cima, você tem que usar o espelhinho por debaixo para observar se os olhos dela estão totalmente fechados, porque a nossa cola ela tem um gás. Se você deixar entreaberto, os olhos da cliente vai começar a arder e ela vai começar a lacrimejar e vai atrapalhar todo o seu trabalho. Vai sair o petzinho de gel. Vai desgrudar o pet de gel, você vai ter contato com os cílios dela de baixo, tá? Então tudo isso, às vezes você vai tirar, terminou todo o seu trabalho, o olho da cliente vai estar todo grudado. Então tudo isso leva-se ela acabar lacrimejando na hora do seu atendimento, tá? Então tem que fazer o possível para que ela não lacrimeje. Então tudo isso, às vezes você vai tirar, terminou todo o seu trabalho, o olho da cliente vai estar todo grudado. Então tudo isso leva-se ela acabar lacrimejando na hora do seu atendimento, tá? Então tem que fazer o possível para que ela não lacrimeje. Tem clientes também que tem os olhos mais sensíveis, tá? Então quando ela abre o olho para você aplicar esse pet em gel, ela olhando para a luz ela já lacrimeja, onde dificulta também um pouco na hora de colar. Então, se você puder, no caso, ela está olhando para cima, né? Tipo, para você colocar o pad. Quando você aplicar o pad, não pede para ela olhar muito para cima, porque quando ela voltar, ela vai mexer com a anatomia do olho dela, tá? Então, você pede para ela olhar reto e de preferência não para luz, para que ela não lacrimeje.
E Duda, pode-se aplicar os fãs em todas as camadas dos cílios? Por exemplo, na primeira, na segunda, na terceira, ou tem que deixar alguma que não é recomendado aplicar? Então, dá pra aplicar em todas as camadas, mas você tem que cuidar com os tamanhos dos cílios. Se ele for muito pequenininho, você cuida na hora de aplicar nele, ou coloca um fio com menos volume. Vamos supor que todos os cílios aqui a gente trabalhe com um volume de 5 fios por fio natural, para dar um volume bem volumoso, tá? Se você aplicar no menorzinho, você já tem que diminuir a quantidade de fios para que não pese nele e ele cresça saudável. Ou, se você observar que ele talvez não tenha estrutura, ou fique na dúvida se você pode ou não aplicar nele, melhor nem aplicar, entendeu? Deixa ele crescer. Quando a cliente voltar para manutenção, você pode aplicar nele, tá bom? E como que mede os cílios naturais? Bom, a pinça, tá? Tem uma reguinha também, gente, pra quem não tem essa pinça, tem uma reguinha, dê uma pesquisada certinho, mas tem pinças que já vem com essa régua, tá? E pinças que já tem essa régua facilita bastante, porque você vai observar os cílios natural da cliente, o tamanho que ele se ele é um tamanho 10, você vai colocar até um 12, se ele já for um cílios um pouco maior, aí sim pode colocar mais tamanhos de cílios natural, de cílios de extensão, desculpa, mas apenas 2 números maiores. Acho que é isso, gente. Então, treinem bastante, tá? Treinem bastante. Os cílios em camada já é uma técnica um pouquinho mais avançada, mas se você treinar, isolar, você vai ver que vai facilitar na hora da sua aplicação, você vai ter maior visibilidade dos fios natural, tá? Você vai poder aplicar mais certinho, os fios não vão estar tudo junto, então vai ser muito mais fácil de você fazer o isolamento, ele já vai estar meio separadinho. Então tá, gente. Beijão, tá? Obrigado pela participação. Tchau. Ó, essa é minha amiga Sabrina. Oi. Ela também trabalha com cílios, tá, gente? Tá aqui me ajudando hoje. Então tá bom. Beijo, tá? Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Beijo, tá?